Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Controle da Hipertensão Arterial, uma doença silenciosa com consequências sérias para quem não procura o devido acompanhamento médico. Tânia descobriu a hipertensão com 24 anos. Os incômodos causados por dores de cabeça e tonturas eram confundidos com estresse. 2 vezes por semana eu tinha dor de cabeça. Eu já vivia com um remedinho para dor na bolsa. Tudo no começo eu relacionava ao estresse. Era uma qualidade de vida não muito boa. No parto, a minha pressão subiu muito. Fui para cesárea, porque a pressão estava subindo muito e a médica achou que poderia prejudicar o bebê. Desde então, ela obedece rigorosamente o tratamento à base de medicamentos. Às 10 da manhã e às 10 da noite. Então, às 10 da manhã, eu já preciso alertar para o que eu estou fazendo, tomo medicamento. Eu visito frequentemente o cardiologista, porque a minha pressão ela não é estável. Apesar do medicamento, eu posso me medicar e ela continua alta. Então, às vezes eu preciso tomar mais medicamentos durante o dia, porque o da manhã e o da noite não são suficientes. E ainda assim, ela já passou por uma situação inesperada. Comecei a sentir uma tontura. Estava tomando banho e de repente tudo girava. E eu falei: não, eu só vou descansar um pouquinho e vai passar. No dia seguinte eu levantei e ainda sentia muita tontura. Comentei com a minha filha, ela falou: mãe, eu vou te levar para o hospital. As pernas começaram a amolecer, os braços, aí eu comecei a passar muito mal. Passei na triagem, ela mediu a pressão, o médico já chegou e falou: não, leva para observação porque ela está infartando. Eu acabei indo só para a unidade semi-intensiva, né? Não fui para a UTI mesmo. E fiquei 3 dias em observação, né? Medindo a pressão, tomando medicação. Não infartei, mas segundo eles foi um pré, não sei se existe um pré-infarte, mas foi uma condição do coração mesmo. A hipertensão está associada a 45% das mortes por doença cardiovascular, o que corresponde a cerca de 400 mil pessoas ao ano. Um número que pode ser consideravelmente reduzido com a prevenção. O assessor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP, alerta para os principais caminhos. O indivíduo hipertenso não sente nada, não trata, não faz o diagnóstico porque ninguém mediu a pressão dele e só vai ter o problema no futuro. Então, esse é o grande problema. A hipertensão é uma doença absolutamente silenciosa. A hipertensão é a principal causa de todas as doenças cardiocérebrovasculares. Tem mais infarto do miocárdio, tem mais insuficiência cardíaca, tem mais derrame cerebral, tem mais insuficiência renal, tem mais insuficiência vascular periférica. Se o indivíduo não se tratar corretamente, daqui a alguns anos ele pode ter qualquer um desses eventos. Medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, todo mundo tem que medir. E na medida da pressão arterial, a gente descobre se ele é ou não hipertenso. Paciente sentado, não ter fumado, não ter bebido café, calmo e tranquilo. A medida correta da pressão arterial. Barato, de graça, não custa absolutamente nada medir a pressão arterial, não dói, é simples e está aí o diagnóstico, né? No caso da Tânia, o histórico familiar conta. O pai também é hipertenso. Meu pai é hipertenso, inclusive ele teve um problema de coração, ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca. Ela envolve aspectos genéticos. Quem é filho de pais hipertensos tem uma chance maior de ter hipertensão, mas envolve também, e é fundamental, o meio ambiente. Então, o indivíduo precisa ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico e, principalmente, comer pouco sal. O sal tem um envolvimento, uma participação na origem da hipertensão muito grande. A hipertensão geralmente afeta os indivíduos mais idosos, a partir dos 50 anos. Mas nós temos hipertensão em jovens. Hoje em dia os jovens estão mais obesos, mais sedentários, comendo mais comida processada, ingerindo mais sal, de tal forma que a prevalência no jovem não é desprezível. Recentemente, o protocolo de aferição da pressão arterial ficou mais rígido.
Antes, a hipertensão tinha o parâmetro de 14/9. Hoje, a sociedade já considera hipertenso quem apresenta pressão 13/8. O nível da pressão deve estar preferencialmente em 12/8. Nós publicamos diretrizes de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, dependendo do que tem de novidade na ciência. Mas, na realidade, a mudança é muito discreta. Nós só mudamos algumas coisas em relação às metas. Por exemplo, meta para um paciente idoso é diferente de um paciente não idoso. Meta para um diabético é diferente para o paciente não diabético. Então, nós temos medicamentos baratos, bons, efetivos, com poucos efeitos adversos, que o governo dá a maioria deles. Então, o nosso hipertenso precisa estar consciente que ele precisa tomar o remédio, e remédio para a vida toda, não tenha dúvida nenhuma. Mudar estilo de vida, pedir para o indivíduo emagrecer, fazer exercício físico, tirar os outros fatores de risco, como o tabagismo. Importante cuidar sempre da saúde. E para evitar problemas futuros, informe-se. No site da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, você obtém as principais orientações para manter a pressão arterial em dia. A Tânia, por exemplo, tem convivido bem com a hipertensão. Continuo a mesma. Não tive nenhuma alteração de rotina. Continuo fazendo os meus crochês, limpo a casa, vou ao mercado, sem problemas.